Então, eu chamo essa mídia hereditária, hoje em dia eu já chamo de agência de publicidade dos banqueiros do imperialismo, que eles só fazem, são peças publicitárias, eles não dão notícia, né? Eles constroem. A gente viu circular um levantamento que 95% das previsões do mercado dão errado. Elas, na verdade, não dão errado. Eles estão dizendo o que eles dizem para se beneficiar, para dar mais lucro, para extrair mais riqueza do povo, sem a menor vergonha disso não ter nenhuma relação com a realidade. Não, é para dividir, não é? Não, para defender. Por exemplo, toda a campanha publicitária que essa mídia faz em relação ao déficit público brasileiro. Ela é patética, ela é idiota, ela não tem nenhuma relação com a realidade. Ela está falando de uma situação que não existe. O Brasil hoje não é um país que tenha nenhum problema do ponto de vista fiscal. Não tem. Só que criar essa confusão, colocar uma pressão para cima do governo, é a forma que eles têm de impedir que o governo dê condições para o povo de movimentar a economia. Agora, por exemplo, a campanha atual da mídia hereditária, além dessa que você falou, nossa, desemprego tão baixo é uma coisa muito perigosa. Perigosa para quem? Exato. Desemprego baixo é perigoso para a taxa de acumulação do capital. Isso não significa que eles vão ganhar pouco, só que eles vão ganhar um pouco menos do que estão ganhando, que é extrair um regime de escravidão da população. Então, eles fazem isso sem a menor vergonha, né? Sem ficar vermelhos. Eles mentem, apoiam assassinatos, perseguições, sem a menor vergonha. E aí, essa que você está... Congelamento do salário mínimo por 6 anos. Então, aquela fala do Armínio Fraga foi totalmente isso, né? A fala do Armínio Fraga, nós precisamos congelar o salário mínimo por 6 anos, ele falou, né? Isso é um objeto de uma campanha publicitária para mentir e enganar o povo, ponto. Porque o que ele falou não tem nenhuma conexão com a realidade, a não ser dizer o que os banqueiros precisam que alguém diga. E aí cataram ele das profundezas de alguma catacumba, sei lá onde ele tinha, né? Onde ele estava escondido, porque ele tem esse handicap de dizer, não, eu fui presidente do Banco Central. Sim, foi presidente do Banco Central, quando aí sim o Brasil tinha problemas seríssimos de déficit fiscal, tinha dívida externa. De tucanos. Exatamente. Ali nós tínhamos um problema grave, inclusive porque o desemprego era altíssimo, porque as taxas de juros... As pessoas esquecem que no Brasil a gente está com taxas de juros altíssimas, que tem que diminuir imediatamente, elas são inexplicáveis, mas elas estão em torno de 15%. Quando o Fernando Henrique Cardoso era presidente, elas chegaram ao patamar de 45%. A gente tinha uma taxa de juros real monstra. Então, o que acontece? Eles fazem essa... Claro, né? Isso não entra no... imagina. Claro que não. Eles vão lembrar que a taxa de desemprego era altíssima, que o salário mínimo era baixíssimo. O salário mínimo do tempo do governo Fernando Henrique era $100. $100 hoje né, R$600, menos R$600. Então, o que eles querem desemprego. Eles dizem isso com todas as letras. E aí tentam criar uma manobra quase impossível de dizer, olha, mas isso vai ser bom para você, porque se o desemprego não aumentar, vai ter inflação. Isso é um absurdo completo. Jogando, né? essa memória ainda, né, que está lá na cabeça das pessoas, né, de décadas passadas, da inflação como bicho, como exato. Pavor, né? Que não está, a inflação está super controlada no Brasil. Mas os alimentos aumentaram. É verdade, isso é um problema que foi criado pelo governo Bolsonaro, quando ele acabou com os estoques de alimentos que a Conab fazia, exatamente para impedir que essa oscilação do mercado internacional intervisse na capacidade da gente de chegar nos alimentos. Eu acho uma piada eles falarem do ovo, porque eu não sei se você acompanhou, e eu recomendo para todo mundo ver um vídeo do Átila Yamarino, que é um virologista, um divulgador científico, falando do perigo que é a gripe aviária e da forma como o monopólio de grandes empresas manipulou o Estado dos Estados Unidos para que eles paguem uma indenização para as empresas que, ao ter
a sua produção contaminada, tem que matar todas as galinhas que botam ovos e inutilizar todos os ovos, mas a indenização que o Estado paga, ela é paga por preço de mercado. Nos Estados Unidos, hoje, vale mais a pena contaminar a produção com gripe aviária e matar todo mundo do que vender os ovos. E aí o que está acontecendo é que o absurdo, né, do capitalismo, né? A que ponto chegando... da falta de planejamento, da irracionalidade do capital, do monopólio, né, de tudo que a gente diz que não pode ter. E aí o que aconteceu? O agronegócio brasileiro, que tem zero compromisso nacional, que quer mais que o povo morra de fome, que não produz emprego, que não produz comida, olhou e falou, vale mais a pena exportar para os Estados Unidos a produção nacional e aí só vender para o mercado nacional se alguém quiser pagar os preços exorbitantes de ovos nos Estados Unidos, que só tão altos assim por causa do monopólio e da manipulação dessas grandes empresas junto ao governo. Então, você cria uma situação em que eles distorcem completamente a realidade para justificar uma posição que, como eu disse, é a mesma posição de uma empresa de cigarro fazendo campanha de cigarro dizendo que você vai ter sucesso fumando cigarro. A lógica é rigorosamente a mesma. É marketing para te convencer a consumir o que vai acabar com a sua saúde, com a sua vida. Então, a gente vive com isso, né? E essas agências de publicidade, eu estava vendo você apresentando essa capa da Folha de São Paulo, eu estou muito preocupada, porque a mídia hereditária aceitou um certo pacto com o governo Lula durante um tempo quando, vamos deixar isso bem explícito, quando Bolsonaro ameaçou caçar a concessão da Rede Globo para entregar para os caras das igrejas que ele gosta mais. Edir Macedo e Companhia Limitada. Esta era a questão. A Globo fez uma trégua em relação ao governo Lula somente neste momento, quando a sua própria existência como negócio, que não à toa faz aniversário junto com a ditadura, estamos comemorando 60 anos de Rede Globo. Que coincidência! A ditadura fez 60 anos ano passado e pouco mais, né? Nem chega a dar um ano depois, a empresa, que já era agência de publicidade da ditadura, comemora seu aniversário, que vira a máquina que vira com o investimento do governo autoritário, com a fome do povo brasileiro, com aquele negócio que era ilegal que foi feito com os Estados Unidos, com a social timeline. Então, a gente está vendo o quê? Essa trégua acabou. Hoje, a agência de publicidade está atuando firmemente na campanha de Tarcísio para que o Brasil tenha um governo fascista, ditatorial, equivalente ao do Trump. E isso é o que temos, né? A gente precisa enxergar isso exatamente como é para poder combater. E sim, eu vi a conversa que você estava tendo com o Anderson, e uma parte importante, eu gostei muito da virada que aconteceu essa semana, porque essa semana o Lula e a bancada do PT na Câmara entraram na campanha pelo enfrentamento à escala 6x1. Ou seja, nós estamos dizendo para... com aquele pronunciamento muito importante, né, Helenira? E que, infelizmente, de novo, né, não nos surpreende, né? A mídia corporativa simplesmente ignorou. Né? Ou seja, claro, o presidente Lula colocou no debate essa temática. Isso é da maior importância. E fazendo um link com o que o Anderson falou e com o que você está falando, quer dizer, é hora, né, dos diversos movimentos sociais pautarem essa conversa, pautarem essa temática. Né? Porque se esperar a mídia corporativa, patrões, etc., nunca que isso vai sair para canto nenhum. Tem que ser os setores interessados, a maioria da população. Né? Como é que você acha que é possível colocar isso assim em pauta? Porque foi isso que o Lula fez, né? No sentido amplo. Mas e aí? Em cada cidade, em cada comunidade, como é que coloca isso? Então, sabe, Ângela, eu escrevi um texto para a Carta Capital há algum tempo atrás, e nesse texto eu chamei a atenção exatamente do que eu acho que as duas pautas que a gente teve que furaram a bolha, duas pautas de esquerda, claramente do nosso campo, de enfrentamento ao centro do capital, que conseguiram furar a bolha, que foram o enfrentamento do movimento feminista ao PL do estuprador e o enfrentamento
do movimento dos trabalhadores, né, do movimento Vida Além do Trabalho, contra a escala 6x1, esses dois movimentos eles têm alguns elementos, e a minha análise é uma análise a respeito disso, que eu enxergo como elementos fundamentais para a gente botar o povo na rua. Mas antes de eu falar sobre esse meu artigo, eu queria chamar a atenção de que o movimento que o Lula fez e o movimento da bancada, porque se você reparar, nas páginas da bancada do PT na Câmara e no Senado, eles estampam absolutamente, explicitamente, a bancada entrou na pressão para fazer votar na CCJ a PEC da Erika Hilton e para aprovar o fim da escala 6x1. Então, isso é um movimento de reconhecimento de que essa é a pauta central. E aí nós todos, que somos militantes, nos nossos sindicatos, nos nossos bairros, no movimento feminista, no movimento antirracista, ou onde quer que estejamos, a gente tem que abraçar essa pauta. Porque a gente precisa se lembrar a relação. Essa pauta é uma pauta frontal, que a classe só pôde abraçar porque o desemprego caiu, e o desemprego só caiu por causa do governo Lula. Por quê? Porque a gente só consegue escolher que emprego a gente vai ter, que condições, lutar por condições melhores no emprego que a gente está, se a gente tiver um desemprego baixo. E isso foi produzido por políticas do governo Lula. Mas o que eu escrevi lá no meu artigo, que eu acho que são os elementos principais da capacidade de mobilização, de furar a bolha, que esses dois movimentos tiveram. O primeiro foi uma insígnia simples e direta para conversar com a maioria da população. Então, contra o PL do estuprador, pelo fim da escala 6x1, Vida Além do Trabalho. Então, são falas muito diretas, muito simples, que explicam diretamente do que nós estamos tratando, num movimento que não se colocou de antemão. Ele está, por causa da sua essência, mas ele não se apresenta de antemão como um movimento desse ou daquele espectro político, mas como um movimento da maioria do povo brasileiro. E um movimento que no andar, né, dos debates, das discussões, e, enfim, da própria colocação dele, vai politizar também. Né? Por quê? Por que temos essa situação hoje? Por que chegamos a isso? Né? Como que certeza. Isso aconteceu? Né? Não foi claro, até porque fica absolutamente explícito que todos, sem nenhuma exceção, todos os deputados do PL são a favor do PL do estuprador e contra o fim da escala 6x1. Então, isso demarca... a favor da anistia para golpista também. E, claro, né? O que eles estão preocupados? Em livrar o deles e ferrar a maioria da população, sejam meninas, mulheres, sejam as pessoas que trabalham nessa escala desgraçada. Então, o processo de politização acontece na luta. Quando você começa a identificar quem é que está do lado da maioria e quem é que está defendendo o interesse da minoria. E isso não é simples de fazer. A gente não pode ir para dentro desses movimentos querendo que eles funcionem na nossa lógica, partindo do nosso pressuposto. A gente tem que ir para lá, para dentro, fazer o debate, né? E contribuir com a conversa. Ouvir também, porque isso é muito difícil. A gente acaba muito autoritário, porque eu sou militante há não sei quanto tempo, mas espera aí, as coisas estão mudando. E às vezes ouvir, prestar atenção e seguir outros modelos que estão funcionando mais agora do que coisas que nós fizemos há 20, 30 anos atrás e funcionavam muito bem, nós estávamos certos em fazer na época, mas o que era certo para 20, 30 anos atrás, às vezes não é certo agora. Né? Então, isso que você falou é importante. Outra coisa que é importante, as lideranças desses movimentos precisam ter identidade, identificação com a classe trabalhadora. O bolsonarismo, por que o Bolsonaro tem que ser aquela pessoa grotesca que derrama leite condensado e que anda o tempo inteiro com camisa de futebol? Porque para mobilizar a masculinidade tóxica, ele cria identidade com essas pessoas. Agora, nós, para mobilizar a nossa militância, a capacidade de organização da classe trabalhadora, a gente precisa de lideranças que tenham identidade com essas pessoas. E quem é que votou no Lula na eleição passada? Mulheres negras de periferia, pobres, que são evangélicas na sua maior parte. Quem é a maioria das pessoas que trabalham na escala 6x1? Mulheres negras de periferia. Quem é a maior parte das pessoas que sofrem com esses estupros horrorosos que acontecem em casa com as crianças? Mulher, né? Os filhos das mulheres negras de periferia. Então, a gente precisa, apesar de que o estupro é mais democrático, né?
Infelizmente, isso é um padrão que atinge todas as classes sociais, todos os lugares sociais, todas as raças, mas a única coisa herança, né? O patriarcado, infelizmente, isso é mais... Mas, de qualquer jeito, a gente tem que conversar, e aí a pessoa que lidera o movimento... Então, muitas pessoas do PT falaram, esse povo aí contra a escala 6x1, Rick Acevedo, não sei quem, eles não têm nenhuma importância, afinal de contas, o Reginaldo Lopes, o Paulo Paim já tinham apresentado projetos semelhantes. Sim, mas por que será que a gente não conseguiu criar um movimento social em torno disso? Porque a cara do Rick Azevedo é a cara do cara que trabalhava na farmácia, né? Na escala 6x1. A Erika Hilton, o fato dela ser uma mulher negra, trans, periferia, isso é necessário. As pessoas têm uma tendência maior a se verem naquelas pessoas. E aí, uma outra coisa importante, então, além das lideranças, é um método de mobilização, porque eles estão casando o que eu chamo de guerrilha digital, que é uma atuação muito incisiva em redes sociais, que aproveitam um pouco do mecanismo, que outro dia eu vi um filósofo dizendo que o ódio ele é democrático e o amor é muito seletivo. E as redes sociais, de fato, foram organizadas pelo ódio, porque ele é mobilizatório, ele atrai atenção, ele faz você agir. E aí, essas pessoas, tanto no combate ao PL do estuprador, quanto no fim da escala 6x1, conseguiram encontrar um tom em que você olha e fala assim, fulano é contra você porque ele é a favor da escala 6x1 ou porque ele não está pautando. Agora nós estamos... O alvo do momento da campanha pelo fim da escala 6x1 é o Mota. O Hugo Mota está recebendo uma pressão neste momento que vem de todos os lados, porque ele recebe e-mail, comentário nas redes sociais, ele trancou as redes sociais, em que a população pressiona ele a dar resposta. E, por outro lado, faz movimento de rua. Então, uma auto-organização em que as pessoas estão tirando... Imagina, as pessoas trabalham na escala 6x1, em média ganham R$2.000 por mês. E elas estão tirando uma parte do salário para fazer o panfleto, para imprimir o panfleto, para fazer um banner e distribuir. Cada um faz 100, 50. E isso está fazendo uma articulação entre movimento em redes sociais e movimento de rua. Panfletagens nos bairros, na porta dos locais de trabalho, mobilizações como as que aconteceram no 1º de maio. Então, a gente precisa ir participar não para dar ordem, dizer eu sou mais experiente, então você tem que fazer do jeito que eu estou mandando, tem que ser assim. Não, a gente tem que participar para ouvir, para aprender com eles, para fortalecer quem construiu esse processo até aqui e também para contribuir com a nossa experiência, porque não é para jogar a experiência fora, mas claro, é para adaptar. E a gente não pode chegar autoritariamente nesse lugar, porque se você chegar autoritariamente, a resposta vai ser: eu estou cansada de gente autoritária, você está se parecendo com o meu chefe. E gente parecida com o meu chefe é tudo que eu não quero aqui perto. Tô correndo. Então, tem que fazer esse movimento. E aí, eu acho que foi um acerto do governo Lula, um entendimento de que o Centrão e a Agência de Publicidade dos Ricos tá correndo pelos dedos, né? Eles estão saindo do apoio da base, a tal da Frente Ampla está enfraquecida, e a gente só vai conseguir reeleger o Lula, e precisamos muito fazer isso, se a gente tiver conexão com a nossa base, e a nossa base é o povo brasileiro, e são especialmente as mulheres negras de periferia. A gente precisa conversar com essas pessoas, né? E eu acho que isso é importante. A gente ganhou muito com esse movimento último do governo, e acho que nós temos uma enorme oportunidade, mas cada militante em cada esquina desse Brasil precisa dar a sua contribuição para fortalecer e esse movimento realmente chegar em todos os lugares.